Vida Feliz, página 57. Alimenta-te para viver, sem a gulodice que leva o homem a viver para comer. Morrer-se mais de excesso ou alimentação irregular, morre-se mais de excesso ou alimentação irregular do que pela falta de pão. O exagero e desperdício de uns respondem pela falta e escassez na mesa de outros. O alimento é bênção para a existência corporal. Mas... Vocês estão me ouvindo? Tá, meu telefone está tocando, não sei se vocês estão me ouvindo. O exagero e desperdício de uns respondem pela falta e escassez na mesa de outros. O alimento é bênção para a existência corporal, mas o alimento é bênção para a existência corporal, mas as complexas misturas e extravagantes apresentações constituem paixão injustificável ou vício pernicioso. Usa o alimento com sabedoria e frugalidade para viveres por longos anos com saúde ideal. Então, vamos iniciar o nosso estudo com a abertura da prece, rogando aos benfeitores amigos, guias e mentores, e a todos os trabalhadores do amor do Cristo, do amor de Deus, nosso Pai. E pedimos em teu nome, Jesus, a oportunidade deste horário, deste momento, a todos os pontos de luz dos nossos lares, de onde nós estivermos a estudar, que possamos juntos essa comunhão, junto a esses amigos abnegados, guias e mentores, a formar um facho de luz nesses tempos de encontro, de estudo do NEP, e juntos a esses amigos abnegados que estão a nos sustentar nessa oportunidade de estudos, e a todos aqueles que vão ser direcionados na noite de hoje para comungar com esse Evangelho que nos transforma, que nos liberta para a nossa própria felicidade. E assim, divino amigo, Mestre Jesus, em teu nome, juntos a essa espiritualidade amiga benfazeja, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para o início do nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então, hoje a gente vai fazer até o item 25, né? Deixa eu confirmar aqui que o Léo colocou. Vocês sabem de cabeça? 26, Ari. 26, tá? É o 26? Beleza. Aí a gente vai fazer os comentários, né? Versículo a versículo do A Lívia está chegando. Do estudo à luz da doutrina espírita. Lindo estudo. É bem legal, né, esse estudo. Oi, gente. Oi, Boa noite. Lívia. Boa noite. Oi. Vai conduzir nosso estudo aí, Lívia? Que a Suzana tá consertando o fogão. Pode tentar. A Su tá ocupada, né? Tá. O homem do fogão chegou agora, vou abrir a porta para ele. Tá. Já fizeram a prece? Sim. Tá. O Léo botou pra gente do versículo 21 até o 26, né? Isso. Que era a primeira lei, né? Pra gente dividir e ficar mais fácil, né? Tá.
Vocês querem que eu leia do 21 ao 23? Pode ler. Então, vamos lá. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e aquele que matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encoleriza com seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem disser a seu irmão raca estará sujeito ao sinédrio. E quem disser louco estará sujeito à algema do fogo. Portanto, se estiveres oferecendo tua oferta sobre o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa-lhe tua oferta diante do altar, vai e reconcilia-te primeiramente com teu irmão, então vem e oferece tua oferta. Ser benevolente e depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz não te entregue ao oficial, e sejais lançado na prisão. Amém vos digo que de modo algum sairás dali até que restituas o último quadrante. Então, vocês querem fazer como? Vocês querem fazer por versículo ou tipo e faz a mensagem inteira, exprime assim e fala tudo assim de uma vez só? Por versículo. Faz por versículo. Por versículo, né? Aí o 21, então. No 21, assim, porque o 21 ele só expõe, né, o que ele falou, visto que foi dito aos antigos, não matarás, e aquele que matar estará sujeito a julgamento. No versículo 21, Jesus basicamente repete aquilo que está na Torá, né? Porque, como a gente viu no estudo dos versículos anteriores, que foi deixa eu ler aqui, que foi a lei, a justiça e o reino, ele fala que não vem mudar a lei, mas sim complementar ela, né? Basicamente, mais ou menos isso, né? Eu não vim mudar a lei, mas eu vim complementar. Então, aqui ele começa, né, esse ensinamento primeiro falando de como as coisas são, né? Então, ele vai fazendo isso ao longo de todo o texto. Ele primeiro fala como é e como ele veio trazer essa atualização, vamos assim dizer. Então, aqui ele só está expondo, né, como é, né, na Torá, para aí depois, no próximo versículo, ele começar com os acréscimos dele, né, que ele veio ensinar para a gente. Então, nesse primeiro versículo não tem muita coisa para falar, só a partir do segundo, né? Porque aqui esse primeiro, o Léo cita o item a Bíblia do Caminho, né? Fala daquele item do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 9. No capítulo 9, Kardec pega esse texto que está aí, no item 21, né? Porque ele fala, aprendeste no no versículo que está no Novo Testamento, Kardec pega e coloca junto aqui do bem-aventurados os mansos e pacíficos. Ele junta esses dois. Então, ele fala bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos e coloca junto o aprendeste o que foi dito, não matarás e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Aí, esse item é esse, né? Isso mesmo. Esse item 3. É esse item que está aí. Aí tem um comentário de Kardec sobre isso, que eu acho que fala especificamente desse item aqui. Que ele coloca... Aí eu estava com um negócio na cabeça, mas eu esqueci. Que Jesus, né, por essas palavras, ele fala da lei de doçura, de moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência. Ele condena a violência. Enfim, ele vem trazer essa mensagem de paz, né? Quando ele... Tinha alguma coisa que eu destaquei aqui que eu queria falar, daqui a pouco eu lembro. Mas eu acho que é isso. Nesse capítulo, Kardec junta, né, esses itens para falar da importância disso, né? Esse exemplo que Jesus deu enfim, de não violência, né? De paz,
de paciência, de respeito, e que felizes serão esses, né? Os que conseguirem atingir essa mansuetude. Então, É muito difícil, né, gente? assim, eu li até o Pastorino, ele divide, né, esses versículos, né? Eu achei legal isso, porque realmente é muito extenso, não dá para estudar tudo de uma vez só. Aqui, Então, ele dividiu igual o Léo fez, né, do 20 ao 26, e ele fala que esse é quando Jesus vem, na Torá tá, não matarás, ponto. A gente entende na Torá que é o quê? É o homicídio físico, né? Você não pode matar o seu irmão. A gente entende como isso. Mas aí vem Jesus, né, reformular, vamos assim dizer, essa questão. Ele fala, né, que porém vos digo que aquele que se encoleriza com seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem disser a seu irmão raca, que era um insulto da época, né, a gente sabe, estará sujeito ao sinédrio, e quem disser louco está sujeito à jena do fogo. Então, isso nada mais é do que, além do homicídio físico, que a Torá já proibia, já condenava, vamos assim dizer, Jesus vem também condenar o homicídio moral, né? Que é você chegar para a pessoa e falar, você é isso, você é aquilo. Por isso, você já magoa a pessoa, você pode até destruir, vamos assim dizer, um sonho de alguém, não sei, isso pode acontecer. É um desejo de alguém, quando a gente chega, por exemplo, um amigo nosso, um familiar, está tão motivado com alguma coisa, e simplesmente a gente chega para ele, mas isso que você está pensando não vai dar certo, que isso, que aquilo, você não tem capacidade de fazer isso. Aí vem esse homicídio moral também, que ele fala que ele vem aqui reformular. Então, ele vem acrescentar, justamente o que ele fala, né? Não vim modificar a lei, né? Ele veio realmente acrescentar. Então, ele mostra para a gente aqui o homicídio físico, né? Propriamente dito, que é você matar a carne, né? Matar o próximo. E esse homicídio também moral, né? É você fazer esse mal para a pessoa, é você insultar ela, xingar, ou mesmo isso que eu falei, né? Destruir os sonhos dela. A pessoa chega com alguma conversa com você e você já corta a pessoa e tal. Isso também vamos dizer assim, entre aspas, dizer condenável, porque você também está fazendo mal para o seu próximo, né? A gente tem que receber as pessoas, a gente não tem que só porque eu penso que mas o fulano não tem capacidade de fazer isso. Isso é uma opinião sua, ok, mas é por causa disso que você tem que chegar para a pessoa e falar isso? Você vai desmotivar ela a esse ponto? Deixa a pessoa seguir o caminho dela, entendeu? Se não der certo, aí ok, é porque não era para dar certo mesmo, mas não devemos assim destratar a pessoa, entendeu? É muito aquilo também de não gostaria que fizesse o mesmo com a gente, né? Eu tenho meus objetivos, meus projetos de vida. Eu não quero que ninguém chegue e menospreze ou fale que eu não sou suficiente para alcançar e tal. Assim como a gente não pode fazer isso com o outro, né? Então, eu até sublinhei aqui uma parte que o Pastorino fala, que ele fala assim, a lei proíbe apenas matar, supondo-se digno de castigo só a interrupção da vida física. Jesus esclarece que o homicídio moral é tão ou mais grave do que aquele e, portanto, passível de resgate doloroso. Então, a gente vê aí que não é só, né, o não matarás, né, vem reformulado, né, como eu disse, vem também como esse objetivo, né, da moralidade, de como você vai tratar esse seu próximo. Já reparou que quando a gente fica muito preso, a gente vive no mundo material, então às vezes a gente acha que o matar físico é ainda pior, mas a gente não se importa às vezes com esse matar moral, que pode ser tão doloroso quanto, né?
pode levar uma pessoa, não sei, a depressão, levar uma pessoa ao suicídio, entendeu? Então, a gente também tem que estar atento a isso. Como a gente vai se comportar perto desse irmão, né? Sempre com todo carinho, com toda a paciência. Então, acho que é mais ou menos isso que essa parte da passagem está trazendo para a gente. Alguém viu mais alguma coisa? Eu achei legal isso que você falou, pensando assim E também como a gente atrai coisa boa pra gente, né? Você já reparou aquelas pessoas que só elogiam os outros? Às vezes, ela, assim, num trabalho, num lugar, aí você tem aquela pessoa assim, caraca, aquela pessoa é gente boa com todo mundo. Ela tá fazendo tudo errado, mas ninguém tá falando dela, porque ela só fala bem de todo mundo. Então a gente pensa 2 vezes antes de falar dela. Não, fulano é chato, também tá errado, mas ele é legal, então a gente guarda, vai falar com fulano pessoalmente, né, Érica? Ari, complacência, né? Aquela pessoa complacente com outra, né? Eu acho que, e assim, a pessoa que elogia muitos outros, eu já reparei isso também. As pessoas tendem a querer elogiar aquela pessoa também. Agora, às vezes, você até admira a pessoa, mas a pessoa falou alguma coisa de você, pronta. Você já, querendo ou não, você fica com um negócio com aquela pessoa. É diferente, né? Como que a gente atrai coisas boas quando a gente não ofende, quando a gente não... Eu digo isso olhando para pessoas que eu conheço que são assim, né? Que têm esse dom, né? Essa habilidade desenvolvida. Então, eu estava vendo aqui, vocês estavam falando, e eu estava vendo aqui no Evangelho, nesse mesmo capítulo 9, que a Ari falou, tem aqui uma frase que é bem isso que estão falando agora. Eu vou ler aqui rapidinho, ó. Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Então, tem muito a ver isso que vocês estão falando, né? A gente ser descortês, a gente... Porque, assim, eu acho que não tem caminho sem volta. A gente tem que ser gentil, a gente tem que ser amável, né? E fazer isso, assim, tipo, de coração mesmo, porque tem muita gente que faz como alguma coisa assim, eu vou fazer porque se eu precisar lá futuramente, eu vou ter isso também de volta, né? Mas não, a gente tem que fazer porque isso está na nossa essência, né? Mas a gente esquece disso. A gente fica muito afinado com aquilo que é ruim. Mas a nossa essência como espírito é ser bom, é ser doce, é ser manso, né? E a gente esquece disso toda hora, gente. O que é isso? Ai, olha, o início do estudo da noite de hoje está assim sensacional para mim, porque é justamente isso que a gente está buscando, né? Eu estou lembrando quando vocês começaram a desenvolver raciocínio, né? A área, vocês todas, né? Lívia e Adriana, eu fiquei pensando, né? Aquela mensagem de Jesus: eu vos darei vida em abundância, né? Essa vida em abundância é isso tudo que vocês estão falando. Ter essa docilidade, habilidade, doçura, e que muitas das vezes a gente não faz, quando a gente tenta fazer, daqui a pouco a gente derrapa, volta depois para a sublimação um pouquinho, pelo menos, né? A ideia. E aí eu estou falando, lembrei agora do que a Ari falou, quando se alguém falou alguma coisa ao nosso, assim, de nós, a gente já meio que reage, mas que é legal também, né? Que a gente consegue perceber tudo isso. E essa semana eu tenho estudado muito virtudes e vícios. E é isso. A gente, para alcançar essa virtude, a gente está aí nos vícios, né? Cada hora a gente se depara com um. Aí, como é que é isso? Como é que eu posso fazer para modificar, né? Mas é exatamente essa ideia. Aqui, eu peguei do livro da Esperança, de Emmanuel, o item 24, que diz assim, verbo nosso. E aí, no início, ele fala alguma coisa sobre virtudes e vícios inerentes do espírito. Aí traz um desenvolvimento da ideia, né?
Aí está assim: palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Lancemo-las na direção dos outros com o equilíbrio e a tolerância com que desejamos venham elas até nós. Sobretudo, esse já é o último parágrafo que eu peguei. Sobretudo, evitemos a desconsideração e a ironia, todo o sarcasmo e tiro a esmo. E sempre que a irritação nos visite, guardemo-nos em silêncio, de vez que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma, e qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. E aí a gente pensa, né, no externo e no interno, né? Imagina essa cólera toda aqui. Não é mole, não. Vocês veem que, agora, o que vocês estão falando, né? O que a Ariane falou, tal, o texto da Érica me fez pensar muito que, hoje em dia, isso acontece muito. Não sei se acontece com vocês, né? A gente até estranha quando a gente é elogiado. Vocês já sentiram esse estranhamento, né? Quando a pessoa chega, ai, mas você é isso, você é aquilo, você fica tipo, nossa, o que está querendo comigo, né? Você já fica naquela desconfiança, para você ver como é que o ser humano é. Estão fazendo uma coisa boa para você, às vezes com o coração aberto, sem nenhuma segunda intenção, né? Mas a gente tem aquele pé atrás. Mas por que isso? A culpa é nossa mesmo, porque a gente não tem esse costume de elogiar. Quando a gente passa a elogiar o outro sem pretensão nenhuma, a gente vai receber isso também de uma forma natural. Mas a gente não recebe porque a gente simplesmente não está acostumado, né? Eu, por exemplo, quando alguém me elogia, eu já fico, meu Deus, o que está querendo? Entendeu? Eu já fico meio assim e tal. Mas eu acho que é uma autoproteção, assim, normal, natural, que a gente tem erradamente, né? Mas, enfim, né? Acaba acontecendo isso, principalmente nos dias de hoje. A gente acha que é inveja, que é um monte de coisa, e às vezes não é nada disso, às vezes a pessoa só está realmente, assim, admirada, né, com o que você fez, ou com, enfim, com o que você faz, trabalha e simplesmente elogia, né? Aí é isso, mas infelizmente são os dilemas, né, de hoje em dia que a gente tem que parar. É porque realmente a gente não recebe, né? A gente tem dificuldades em receber essa abundância. Isso é muito legal, essa experiência que você trouxe, Lívia, foi muito legal para a gente pensar, porque é justamente isso. Nós estamos sendo observados o tempo todo por nuvens de testemunhas. As pessoas estão observando os nossos comportamentos, né? E a gente está sendo notado. Então, se alguém fala, a gente logo não aceita ou, né, tem um certo receio, mas é aceitar, né? Porque é uma coisa positiva. Aí depois a gente vê o que está vindo aí, né? Nesse rosto, dessa ideia e tal. Mas isso que você está falando serve para todos nós, porque a gente não tem muitas das vezes essa armadura, né? E no momento é para a gente se desprender dessas armas, porque esse momento, mais do que nunca, é um momento de buscar essa liberdade de pensar, de sentir, de agir, para a gente melhor a cada momento, né, que estamos aqui sobre a Terra. Muito legal esse depoimento aí. Legal mesmo, Lívia. Eu estava pensando, enquanto você estava falando, eu tinha muita dificuldade lá de receber elogios. Eu tinha muita dificuldade. E isso eu tive que trabalhar em mim, né? Porque a gente nunca se acha que a gente é bom o suficiente, né? A gente vive lá numa cultura que a gente tem que ficar brigando, a gente tem que ficar super competindo sempre. Então, para que eu ganhe, o outro tem que perder, né? Então isso eu tive que mudar, isso eu tive que desconstruir e falar, não, a gente tem que ficar lá numa cultura de ganha-ganha. A gente pode ganhar juntos, sim, né? E nunca achar que eu sou super, eu era muito desconfiada também, né? Então tinha meus pés atrás e eu tive que desconstruir isso, né? Porque a gente vive lá numa sociedade
que quando a gente se mostra mais vulnerável, quando a gente mostra a nossa fragilidade, a gente é visto com um certo olhar estranho, né? Ah, você é bobo, você... E aí eu desconstruí isso. Eu ainda estou no caminho, não sou plena, não sou perfeita, mas eu melhorei bastante para receber, né? Então, toda vez que alguém vinha falar assim, poxa, Adriana, mas que roupa bonita, eu falava assim, ah, mas foi baratinho. Ah, aquela ali comprei lá na Citycop, foi baratinho. Eu agora não. A pessoa vem e fala assim, ah, mas que roupa bonita. Eu falo, tá bom, obrigada, né? A gente agradecer, porque a gente não sabe receber, porque a gente vive numa cultura de escassez. A gente teria que viver, a gente teria que ter um tipo de cultura de abundância, porque a vida é muito boa, é muito maravilhosa, e a gente tem muita abundância de tudo. A gente vive só que a gente ainda somos espíritos muito imperfeitos e a gente fica nessa coisa da coisa meio ruim. Mas só pedir uma coisa. Né? Às vezes a questão do elogio, ela também atrai problemas para você. Então, por isso que eu tenho um receio com o negócio de elogio. Por exemplo, de você estar num lugar e tá sentada lá quieta, fazendo teu trabalho, e do nada vem alguém te dar aquele elogio. Nunca mais, depois daquele dia... Eu escutei seu nome na Semana Espírita. Na Semana Espírita? Ari. Eu detesto, eu acho que... Desculpa te interromper. Desculpa te interromper, porque esse papo a gente está falando em abundância, né? Então, assim, acho que hoje a gente vai sair desse... Às vezes, porque a gente vai sair... Me ouvindo? Tem pessoas que estão muito interromper. feridas, Érica. Tem pessoas que estão, assim, muito com problema de autoestima, entendeu? Então, a pessoa também não sabe lidar com o elogio do outro. Então, por exemplo, eu tô aqui no grupo... Exato. Mas eu queria... Os comentários são tão bons. Érica, seus comentários tocam o meu coração. Você sempre sabe falar a palavra certa, você fala com sentimento. E é verdade. A Érica, ela fala com sentimento, né? Que a gente escuta assim, fica, pô, ela, assim, parece que a gente tá raciocinando o conteúdo. E a Érica, ela tá falando, o conteúdo vai direto do coração, né? Então, ela passa essa coisa pra gente. Então, tipo assim, aí, por exemplo, a Lívia e a Adriana agora elas já vão passar mal com isso, entendeu? Vão começar a pensar que elas não estão falando direito, que elas não estão comentando, que elas não sei o quê. Aí, daqui a pouco, elas vão começar a atacar a Érica, pensar assim, a Érica fala com o coração nada. A Érica é isso. A Érica é aquilo. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu acho que... quando eu falei da Ari, eu lembrei, só falando, eu preciso do estudo, mas faz parte do estudo. Esse momento é um momento de tratamento, né? Que a gente está vivenciando. Eu falei assim, Ari, eu sei o seu nome, porque foi tão bacana, foi tão gostoso ouvir o nome, ver quem é a Ariane, porque eu convivo com ela, né? Se eu tivesse um encontro dentro da Casa Espírita, dos corredores, eu teria eu não teria recebido o nome Ariane, como eu recebi que foi falado, Ariane, mocidade, tá, né? E nossa, eu conheço a Ariane. Por isso que eu te interrompi de novo, mais uma vez. É para justamente falar dessa abundância, que a gente tratando a abundância, né? De uma forma, falei mais de 3 vezes isso. E isso serve para a gente se perceber, porque muitas das vezes a gente guarda as informações que a gente quer trazer tão importantes para os nossos estudos, mas a gente tem esse receio, né? E que nesse momento, o que a gente estuda, a doutrina espírita, ela nos dá essas ferramentas para a gente perceber o que a gente precisa ficar. Então, se eu recebo de uma forma contrária, né, o nome da Lívia, da Adriana, da Ariane, tem que vir em mim. Na minha intimidade, por que está causando isso, né? Mas o problema é que a gente traz para o externo aquilo que ainda tem, essa sombra que ainda tem. E aí, de alguma forma, já é meio torto, já fica meio assim, não escuto não, né? Mas uma oportunidade também para a gente se edificar, né? Porque é isso que a gente está fazendo aqui, se remodelando, né? Lapidando aí essa pedra preciosa que todos nós somos, né? Então, é muito bom ter essas experiências, a gente começar a ver, né? Assim, Ari,
E a gente tem que aprender, é óbvio que aqui, tipo, nesse grupo não existe isso, eu tenho certeza disso. Mas a gente tem que ficar feliz com a felicidade lá do outro, né? Se alguém fala bem de você, eu vou ficar feliz porque eu tenho a oportunidade, eu tenho o privilégio de poder compartilhar da sua vida também, sabe? Então, assim, a gente sempre, embora, porque a gente é muito imperfeito, né? Então, a gente lança logo aquele olhar de inveja, lá de vaidade, lá por que fulano lá foi assim citado e eu não fui citada, né? Mas não, eu sinceramente, assim, tipo de coração, eu fico feliz quando alguém que convive comigo tem algum êxito, sabe? Eu fico feliz com a felicidade lá do outro. E isso é uma construção, isso é um processo. Não é simples, não é fácil, principalmente aquelas pessoas mais difíceis, né? Aquele colega lá do trabalho, né? Que fica naquela competição ali, né? Então, assim, mas isso é um aprendizado. A gente tem que ter... Eu sempre tento ver a parte boa da vida, sabe? Eu sempre tento ter um olhar assim, mais assim, tipo, positivo, justamente por conta desse tema de hoje. A gente se conciliar com os nossos inimigos, né? Porque se a gente não tiver essa chance hoje, a gente, óbvio, a gente vai ter várias outras vidas, mas a gente tem que fazer isso hoje, enquanto há tempo, né? Porque depois pode ser tarde demais, né? Uma estratégia que eu consegui para poder vencer isso, porque assim, isso é uma coisa que, assim, ó, eu já é muito difícil mesmo. Mas eu comecei a perceber como também é importante a gente trabalhar em equipe. E mesmo que você dê conta de uma coisa sozinha, é melhor você fazer junto, porque quando o resultado dessa coisa vier, às vezes você não tem estrutura para receber nem o que é positivo dessa coisa. Então, por exemplo, você está envolvido num projeto e o projeto dá muito certo, e aí com ele, o que vem muita gente que não quer que a coisa dê certo, sempre vem encarnado e desencarnado. Então, e você sozinho, você não é nada, você não aguenta a pressão, entendeu? Você não é um Chico Xavier para poder ficar lá assim, aceitando todas as pedradas, não é um Leopoldo Machado. Então, a gente não dá conta. Então, se você quer fazer alguma coisa legal, seja no trabalho, na família, em todo lugar, hoje eu vejo o valor do trabalho em equipe. Aí é o que você falou, tudo é aprendizado. E eu vejo assim, que é muito... Hoje mesmo eu estava dando conselho para uma pessoa que está num trabalho espírita, numa outra situação, e que ela está com dificuldade, eu falei para ela, você já procurou fazer desde o início com outras pessoas e depois compartilhar o resultado disso com a equipe? Porque aí todo mundo é culpado, todo mundo tem mérito e todo mundo tem né, as duas coisas. E aí isso sai da pessoa. Então, eu acho que essas experiências também me ajudaram a pensar nisso. A fazer sempre coletivamente, porque aí eu tenho tentado, né? Porque aí fica mais fácil, né? Tudo. Então, desses dois versículos, o 21 e o 22, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Aí eu li só uma curiosidade sobre esse Gena, mas acho que a gente já tinha falado isso ao longo dos outros estudos, né? Que a gente ficou um mês falando, né, das palavras, que era aquele lugar, né? Peraí, eu acho que eu botei aqui. Aí eu sublinhei aqui do livro do Pastorino, ó, em relação ao Gena. Tratava-se de um vale verdejante e ameno, sempre verde, mesmo quando em volta as árvores ressecavam pelo calor. Aí estava construído o altar de Moloque, ou Melek, onde eram queimadas vivas as crianças para aplacar essa terrível divindade, espírito atrasado. Então, eles acreditavam, né, que tinha ali uma divindade, né? E com certeza, né, nós como espíritas, né, com certeza devia ter alguma espécie, né, de
não só um, mas talvez grupos e tal, e que para eles apaziguar, vamos assim dizer, pelo que eu entendi, certas manifestações e tal, eles achavam que eram deuses e tal, enfim, eles achavam que eles tinham que sacrificar, além de animais, crianças e tal. Então, é por isso que ficou conhecido, né, com esse Jena, né, que eles sacrificavam ali as criancinhas, né? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. A ideia tomou corpo passando o Vale dos Gemidos a simbolizar o castigo que purifica os pecados, e como tal representava a terra, como pode ver ainda hoje na antiguíssima prece Salve Rainha, onde a terra é chamada de Vale das Lágrimas. Enfim, é só uma curiosidade que a gente ficou se perguntando na questão das palavras, né? O que era esse Jena, né? Esse Vale do Jena e tal. Mas era isso, era um lugar. Aí veio, agora eu não vou me recordar direito do nome, mas veio um rei e aboliu isso, pelo que eu entendi nos estudos que eu fiz. E parou com esse sacrifício das criancinhas e tal, entendeu? Mas acontecia isso nesse lugar, nesse Jena. Então, por isso que tinha essa analogia, né, de você vai queimar no Jena e tal, porque era um lugar assim de sacrifício e não tinha um clima muito bom, era um clima meio pesado, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Do versículo 21 e 22, está tudo certo? A gente pode passar para o 23? Deixa eu falar um pouquinho do 22. No livro Fala. Livro da Esperança de Emmanuel, tem uma parte que nesse livro que fala sobre verbo nós. Porque também nesse versículo fala um pouco da cólera, né? E aí, nesse texto, verbo nosso, de livro Esperança, está dizendo mais ou menos assim: existem palavras e palavras. A palavra, né, temperado na boca com os ingredientes da emoção, pode virar tanto o açúcar do entendimento quanto o sal do raciocínio. E também nesse texto fala assim: façamo-lo igual ao bisturi do cirurgião que se limita a prudente, a incisão na zona enfermiça, sem golpes desnecessários. O bisturi é uma arma, né? Vocês nem estão me vendo, né? Agora que eu liberei minha câmera. O bisturi é uma arma, não, uma arma não. Eficaz, Só o né? seu áudio, Você Su, que está um pouquinho chiado. Tá chiado? Deixa eu desligar esse negócio aqui. Não, né? Tá ruim? Agora tá perfeito. Ah, tá bom. Desliguei. Não, tá ótimo. Tava no fone de ouvido. Façamo-lo igual ao bisturi do cirurgião, que se limita a prudente. Vai só na zona enfermiça, sem golpes desnecessários, né? As palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Lançamo-las na direção dos outros com equilíbrio e a tolerância com quem desejamos que venha elas até nós. Sobretudo, evitemos a desconsideração e a ironia, né? O sarcasmo. Então, quando fala nesse versículo 22, que também fala sobre a cólera, para a gente poder ter cuidado, né, com as palavras, porque ela pode ser, como no texto fala, tanto doce como um açúcar, quanto, né, um sal do raciocínio. Mas a gente já pode ir para o 23, se vocês quiserem. Não sei se a Márcia quer falar alguma coisa. Não quero falar agora nada, não. Cheguei atrasada e eu estou me situando. Bom, então vamos para o 23. Aí eu vou ler. O 23 é assim: portanto, se vieres oferecendo tua oferta sobre o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti,
Eu vou ler o 24, que é, né, a continuação. Deixa ali tua oferta diante do altar, vai e reconcilia-te primeiramente com teu irmão. Então vem e oferece a tua oferta. Bom, então, em relação a essas duas passagens, esses dois versículos, deixa eu me localizar aqui. A maioria deles eu estudei para Pastorino, né, que o estudo dele estava bem grande, aí eu não consegui pegar outros, mas o dele estava bem completinho. Aqui segundo Pastorino, eu vou ler que eu acho que é melhor de entender. É como se fosse uma analogia, vamos assim dizer, a gente vibrar amor. Mas como assim? Porque antes, né, aqui Jesus quer demonstrar que assim, antes de qualquer coisa, qualquer ação que você tome, seja fazer uma caridade, fazer uma prece, fazer, enfim, algo bom, que seria deixar a sua oferta no altar, né, como a gente está vendo aqui. Antes de qualquer coisa, você tem que vibrar amor. Então, com isso, ele vem falar de você se reconciliar com aquele seu irmão que você está tendo alguma desavença e tal, alguma briga, enfim. Então, ele diz aqui exatamente isso, mostra-nos isso, que a adoração e mesmo a oração não tem efeito se não estamos vibrando na frequência do amor. Esse é o Pastorino falando. Então, Jesus dá esse exemplo de, assim, do que adianta você estar com o joelhinho no chão, orando 24 horas por dia. Do que adianta você estar fazendo sua caridade e tal, se você não está vibrando amor, se você não está vibrando positividade, entendeu? Essas ações a gente pode fazer de forma mecânica. Eu posso muito bem falar, eu vou orar por uma hora inteira todos os dias. Eu posso sentar e orar por uma hora inteira todos os dias. Mas isso vai estar vindo do meu coração? Vai ter sentimento? Eu vou estar fazendo realmente, sabe, sentindo a oração, vibrando esse amor que ele está falando? Então é mais ou menos isso. Como é que você vai vibrar amor se você não se reconcilia com quem está do seu lado? Né? Então o Pastorino faz essa analogia de que às vezes você chegar e perdoar e ser perdoado é maior do que você fazer uma oração, maior do que você fazer uma caridade. O perdão é uma caridade, né? Você doar e ser perdoado. Então não adianta nada, né? A gente fazer as coisas para os outros, mas quando chega para a gente, para o nosso próximo, a gente está naquele impasse, né? Então, era mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso que eu estudei. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 10, Kardec retira o versículo 23 e 24 também, desse sacrifício. E aí tem um comentário no item 12. Aí tem uma parte que diz assim: o cristão não oferece dádivas materiais, porquanto espiritualizou o sacrifício, mas o preceito para ele tem mais força, pois o cristão oferece a sua alma a Deus, e essa alma deve ser purificada. Aí ele vai falando, né? Entrando no templo, tem aquela expressão, ele deve deixar do lado de fora todo ressentimento, né? Aquela coisa que a gente fala sempre. Eu fico pensando assim, tem coisas que para mim é muito difícil, esse capítulo o outro que a gente estava lendo. Eu falei assim, cara, esse para mim eu acho que deve ser um dos mais difíceis para mim. Mas essa parte aqui, eu acho que é uma coisa que na minha cabeça já, assim, em alguns momentos funciona. Porque, às vezes, na vida as pessoas falam assim, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, mas tipo assim, ninguém tá vendo. E aí eu sempre pensei, assim, desde que eu me tornei espírita, que, assim, Deus tá vendo. E, tipo assim, eu tenho que estar aqui com Deus, porque quando eu precisar orar, eu não tenho vergonha, como é que eu posso dizer? Eu não tenho coragem de orar se eu não me sentir honesta com Deus. Tipo assim, eu passei o dia fazendo tudo
é contrário ao que eu acredito que seria, né, da vontade de Deus. Aí chega no fim do dia, eu vou orar, Deus, me dá isso, me dá aquilo. Aí, tipo, eu não tenho essa coragem, eu não tenho nem coragem de começar a oração. Então, eu acho que isso é muito claro, assim, na minha cabeça, graças a Deus, assim, em alguns pontos. Por exemplo, estavam me perguntando esse negócio de isolamento social, essas coisas. Eu fiquei pensando... de deixar para lá essa questão dos cuidados, e volta e meia as pessoas ficam questionando isso. E eu fico pensando assim, eu posso fazer várias coisas, né? Mas eu fico pensando na minha responsabilidade, sabe? Eu saio na rua, beleza, eu não tenho medo de ficar doente, eu tenho plano de saúde, eu não sou grupo de risco, mas se eu facilitar a contaminação de outra pessoa, como é que fica a minha consciência com Deus? Então, assim, às vezes é umas pequenas coisas que a gente fica assim, que às vezes eu abro mão de alguma coisa, ou eu deixo de fazer alguma coisa por conta dessa consciência. Porque eu sei que se eu fizer, eu não tenho coragem nem de começar uma oração. Então, eu acho que é isso, né? A gente fazer esse exercício de ficar, claro, não com neurose, porque eu acho que Deus é infinitamente misericordioso sempre, né? Não é nesse sentido. Mas eu acho que a oração, né, esse contato com Deus é um exercício diário e a todo momento, né? A gente faz isso sempre. O homem foi embora! Eu exercendo toda a minha paciência, porque ele tirou minha paciência, e eu estava falando sobre cólera, e eu tenho que engolir tudo que eu falei. Mas que teste esse que você passou, hein? Muito! Você não Olha, tem noção. Eu lendo aqui, eu falei, Suzana, engula, que essa é para você. parabéns, muito bem. Ó, E detalhe, sobre o olha o que ela versículo, falou, que a pessoa tirou a paciência dela. Gostei. versículo 23 e 24, tinha lá o que o Léo botou da Bíblia do Caminho, um texto, e eu gostei muito da parte que fala nesse texto, que fala assim: o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito em algum desse, o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então, depois que reparou, perdoou, é que tem que oferecer, só então a sua oferenda será bem aceita, né? Porque é essa parte que fala desse versículo, né? Que tem gente, tinha, né, naquela época, levava as oferendas e tudo, mas o principal, que era o quê? Perdoar o seu irmão, tentar reconciliar e tornar tudo direitinho, não era feito. Então, não adianta nada você levar a sua oferenda. Você primeiro tem que se acertar com o seu irmão, né? É isso que está falando esse versículo aí. Alguém mais quer falar desse versículo? Eu quero, me chama a atenção esse versículo, nesse sentido aí da oferenda, do altar, de levar a oferenda, né? Porque, assim, ele apresenta muito a questão exterior, né? Da relação com o outro, da oferenda, antes de levar a oferenda, conciliar e tal. Mas, porque a gente tem o hábito de ler mesmo a ler e ponto, né? E se a gente trouxer para a reforma íntima, que a gente fala de reforma íntima, doutrinística, aí a gente pega essa conexão para conosco mesmo, né? Porque eu tenho que me reconciliar comigo, eu tenho que estar receptiva a receber essas informações positivas, valorosas, sublimes, e aceitar isso em mim. Eu estou dizendo para a minha realidade, tá? E estou dividindo a ideia com essa ideia, com essa lógica de raciocínio, porque realmente a gente não recebe, a gente tem uma certa dificuldade, né? Aquele a sombra e luz, né? O tempo todo aí, em que momento vai acionar essa luz? Para isso eu tenho que estar revendo, né? Sentindo e tentando transformar essa sombra. Mas eu entendi o que o versículo diz, mas eu estou trazendo para a minha realidade dessa luz e sombra. Eu estou querendo ainda essa luz em mim. E realmente a gente tem certa dificuldade, né, de receber, de ver a luz, né, que existe em cada um de nós, só está apagadinha, né? Mas a gente tem que botar para acender essa iluminação, né, interior.
É isso. Gente, querem falar do versículo 25 agora ou a gente continua no 23 e 24? O que vocês acham? Eu já não tenho mais o que falar, não. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa. Então, esse 24 e 25, eu estava lendo e eu li aqui aquela mensagem do Pão Nosso de Emmanuel, no item 120, né? E eu estava lendo que existe uma diferença muito sutil entre o ato de conciliar e o ato de perdoar. É muito sutil, é uma coisa muito, né? Eu achei interessante isso, porque quando a gente fala, a gente coloca tudo lá no mesmo balaio, né? E não é a mesma coisa, né? Então, eu queria só trazer aqui rapidinho. Ó, o perdão, ele significa absolver, desculpar e isentar da dívida. A conciliação é a ação que busca pelo perdão, seja pelo agressor arrependido, seja pela indulgência do que sofreu a agressão. Aí estava assim, bem tipo lá no finalzinho, tá assim. O perdão é uma ação sincera que te liberta. A conciliação é a ação renovadora. Nós somos aquilo que fazemos. Eu achei isso bem interessante, que eu não tinha parado lá para pensar que tem essa diferença sutil, né? Mas que tem. E aí, isso eu trago para mim, quando eu li isso, veio na minha mente, né? Se o adversário é ignorante, assuma a posição de educador paciente. Então, assim, se a gente quer perdoar, a gente quer conciliar, e o nosso agressor, ele não aceita, ele não entende, cabe a nós assumir esse grande papel de educarmos o nosso agressor. Olha que difícil, gente. Mas a gente vai conseguir. Muito bom. Fala, Mas Lívia. no final ele também fala, eu entendi, você está lendo o Pão Nosso, 120, a conciliação? Isso. Ele não fala, ele fala também que quando a gente encontra um adversário inacessível à conciliação, aí no final ele dá uma isenção, né, pra gente, tipo, concilia-te com a própria consciência, com a tua própria consciência. Legal É isso. verdade, Ari, é verdade. Assim, a gente... Porque a gente... Essa parte. Não, Porque então, às vezes você fiquei não pensando... quer reconciliar com a pessoa não quer, a pessoa não quer ser teu amigo, não quer. E aí você tem que também saber que você tem que estar com a tua consciência tranquila de que você tentou tudo que você podia enquanto você estava a caminho, né? Você fez a sua parte. Perdoa e passa. Oi? Perdoa e passa, se liberta, né, daquela situação. Ele tem relação aí, né, aquele conflito e passa. Desejo bem, se liberta, se prende dessas amarras, né? Eu vi aqui A gente só já falando, né? Para a gente escutar, né? Tudo isso. Não, eu vi aqui algo que tem a ver com isso, Ariane e também Érica. Olha só. E se ainda assim o adversário ele permanecer inerte, reconhece o seu próprio esforço, cative a sua consciência na conciliação íntima e una-se ao universo esperando a oportunidade de harmonização mútua. Então, a gente faz a nossa parte, mas a gente tem que ficar com a nossa consciência tranquila que o universo, em algum momento, vai possibilitar isso. Mas Deus é muito bom, né? Porque Deus é muito justo, gente. É porque você tem que respeitar o tempo do coleguinha, né? Eu mesma já passei por isso, assim, eu não conseguia perdoar, não, me dê meu tempo. Um belo dia foi. E aí consegui digerir. E aí a minha amiga respeitou o meu tempo. E fluiu. Graças a Deus. Divaldo mesmo fala em uma das palestras dele, né? Que se
se eu perdoei, estou com a consciência tranquila, aí o que o outro tem contra mim já é com ele, já não depende mais de mim. Então, acho que é o que a gente sempre fala muito aqui, né? Deus nos julga, vamos assim usar essa palavra, né? Muito pelo nosso sentimento. Se eu estou falando da boca para fora, fulano, eu te perdoo, você é maravilhoso e tal, mas por dentro estou querendo matar a pessoa, não adiantou nada. Foi palavras, né? Só apenas palavras, né? Mas se eu estou com sentimento de perdão mesmo, de isso não me abala mais, eu perdoo, deixo a pessoa, vamos assim dizer, livre, Deus sabe do que está se passando no nosso coração, ele vai saber desse nosso sentimento, né? Agora, se o coleguinha, foi como a Suzana falou, como a Adriana falou, se o coleguinha ainda não está preparado, é paciência, porque aí a gente vai lá atrás, na evolução da pessoa, tal. Às vezes, você não sabe o que aconteceu numa outra vida, tal, pererê, blá, blá, blá. Então, vai muito além disso, do que só aquele perdão. Então, a gente também tem que ter consciência disso, que além de perdoar, a gente tem que entender, né, o outro nesse sentido. Eu perdoei o fulano, mas, poxa, ele não me perdoa, tal. Mas é no tempo dele, entendeu? É melhor a pessoa ficar quieta na dela e daqui a um tempo ela digerir tudo isso, como a Suzana usou o exemplo dela, e depois vir a perdoar você, do que ser aquele amigo falso de que está seu amigo e tal, mas na verdade está com o coração cheio de mágoa, né? Como você falou, Olivia, é muito além. inclusive, além disso, ter, como você falou, a sombrinha, né? Porque fica aqui, ó, magoando, criando mais, né, feridas, trazendo problemas para o corpo físico e por aí vai. Tem um mentor no movimento espírita que uma vez ele trouxe um depoimento que eu achei muito legal. Ele falou que numa determinada época da vida dele teve um problema sério com uma pessoa e aí ele se libertar para ele se libertar da conexão, né, que ele tinha com pessoas, jogando só aquelas energias deletérias, ele colocava o nome completo do coleguinha em todos os lugares que ele mais movimentava. Assim. Ele falou, em determinado momento, ele falou até mesmo no negócio do vaso, do quarto dele, trouxe até uma entidade, ele colocava, porque ele botava no volante do carro, e ele falou coisas que a gente, assim, achando assim, meu Deus, como assim, né? Botou tudo quanto é lugar. Mas ele falou que ele precisava se libertar da amarra que ele tinha com o nome, ele já remexia. Então, para a gente ver como a coisa é tão maior que a gente muitas das vezes acha que é uma bobagem, eu vou deixar para depois. Não, vai criando aqui, ó, problemas seríssimos, né? Só quem aceitar. Vamos liberar o perdão. Não, só concluindo essa parte, vai muito além da palavra. Nós somos energia, nós vibramos. Uma pessoa consegue perceber se é verdade. Tem pessoas que são mais sensíveis, né? E aí você chega perto da outra e você sente uma coisa estranha, você sente uma energia estranha, você sente não tá batendo o que ela tá falando. Tu imagina Deus, que sabe lá na frente. Então, não tem como enganar Deus, não, gente. Com esse negócio de só palavrinha. Ó, falando do versículo 25, tem um texto lá que o Léo botou lá pra gente poder ver várias coisas. Eu escolhi um que fala Vozes do Grande Além, autores diversos. Não sei se algum de vocês leu esse texto. Centil por centil. Centil acho que era a moeda da época, tipo assim, real por real, né? Centavo por centavo. Então, esse texto me tocou muito, porque o texto é longo, eu vou só resumir a história, né? Porque fala assim, aproveite a chance, deixa eu ver aqui rapidinho o versículo 25. Seja benevolente depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, né? Você não perdeu a oportunidade, não deixar na próxima vida, não. Vamos tentar acertar logo. E aí, nesse texto, a mulher, ela era feliz, tinha um casamento, tinha 4 filhos, e
de repente, ficou com lepra. E aí todo mundo fugiu dela, os filhos e o marido. Ela ficou sozinha por uma década, definhando, morrendo aos poucos. E aí, quando já estava quase no fim, ela vai pensa assim: Deus, por que tanto sofrimento? Ela faz uma reflexão assim na cabeça dela, né? Ela não tinha nem força mais para falar. E aí ela vai e tem um sonho, que ela nem sabe se era sonho ou se era verdade, mas ela teve uma lembrança de uma vida anterior, né? Nesse sonho, assim, que ela era muito linda e tal, e fez com que um homem que tinha uma família e filhos ficasse preso sozinho numa cela, a culpa foi dela, por uma década, o tempo que ela estava ali já. E não satisfeita, no final da vida dele, ela ainda mandou atear fogo nele e ele morreu queimado. E aí ela acordou assim desse sonho, ela, meu Deus, será que isso foi um sonho? Será que isso... que está acontecendo? E aí nesse momento entram dois homens, esse texto me tocou muito. E falam, será que ela já morreu, essa moribunda, não sei o quê? Porque ela estava só vegetando ali, ela não conseguia fazer mais nada. Estava praticamente morta. E aí eles começam a conversar assim, melhor a gente tocar fogo, porque ela vai ficar aí, vai espalhar essa doença. E aí eles tocam fogo nela. E ela ali sem poder gritar, sem poder nada, e ela morre tem o desencarne daquela maneira, exatamente como ela tinha provocado. E aí, logo em seguida, ela já está linda e bela, consegue levantar, ver as cinzas, linda e bela, cabelo bem, fala no texto, né? Rosto bem, tudo bem, tudo bem. Ela nem acredita, tá tudo bem. E um monte de amigos ali, prontos para abraçar ela, porque tudo já tinha acabado. E aí é para a gente poder refletir, né? Para a gente poder não levar nada para frente, para a gente tentar resolver e ser benevolente com o nosso adversário, porque nada é esquecido, nada é esquecido. E um dia a gente vai... É um ensinamento, né? No texto, ela agradece, fala que Deus é benevolente, porque ela teve a oportunidade de, assim, qual somente nos libertamos pela bondade inexorível do Pai Celeste, que desse ou daquele modo nos concede o ensejo de saldar os nossos débitos, centil por centil. Né? Esse texto ele me tocou muito. Alguém mais quer falar do 25? Então, esse 25, ele diz: ser benevolente depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. O Pastorino, ele destaca esse no caminho, e ele fala que a expressão no caminho exprime claramente o que hoje diríamos enquanto estamos reencarnados com ele nesta terra. Então, é aquele negócio, né? Enquanto você está do ladinho da pessoa, se reconcilia, entendeu? Senão vai vir mais 4, 5, 6 reencarnação do ladinho dela, vai vir reclamando, entendeu? Então, agora é o momento, né? De se reconciliar. E esse juiz que ele fala tanto, né? Para que o juiz não te entregue ao oficial e seja lançado na prisão, o Pastorino ele dstaca esse juiz e esse prisão. Ele fala que o juiz é a nossa própria consciência, porque Deus não, vamos assim dizer, Deus não julga ninguém, né? O que vai julgar a gente no final é a nossa própria consciência, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, né? E essa prisão seria as outras próximas vidas que teríamos que vir ao lado dessa pessoa numa situação não tão bacana para tentar continuar essa reconciliação, vamos assim dizer. Então, ele usa essa palavra juiz e prisão.
ele destaca essas 3, né? Caminho, que são as nossas reencarnações, juiz, que é a nossa própria consciência, que é ela que vai nos julgar no final de tudo, né? E prisão, que seria essas próximas vidas aprisionados, vamos assim dizer, nessa mesma situação, nesse ciclo que não se cessa por erro de nós mesmos, entendeu? Então, era isso que eu queria falar. Sai, corona! Engasguei, pô, com a saliva, horrível. Gente, vamos falar do 26. Vocês querem falar do 25 ainda? Partiu 26. Então, o 26, ele fala assim: Amém vos digo, que de modo nenhum sairás dali até que restitua o último quadrante. Quadrante também acho que era alguma moeda, né? Era moeda romana utilizada na época. Era moeda. Então, no 26, tem um livro, Visão Nova, autores diversos, que eu li esse texto. E aí, no texto, vou ler só algumas coisinhas do texto. O mestre reportava a resgates dolorosos, né? Tipo assim, vai ter que pagar tintim por tintim, centil por centil, né? O mestre reportava-se a resgates dolorosos, a difíceis prestações de conta e a consequências desastrosas de atos irrefletidos quando assim falou, né? Naquela época. Entretanto, essas mesmas palavras se aplicam também ao recebimento de verdadeiras recompensas pelos atos bons. Toda vez que você pratica um ato bom, então a prestação de contas é com juros, é melhor ainda. Você pratica um ato bom assim e tem juros, um juros bom. Até no campo do bem e com vistas a prêmios concedidos a trabalhadores dignos. Então, você vai pagar centil por centil, mas também se você fizer coisas boas, você pode levar esse texto para poder ver por esse lado. E nesse texto também fala assim: primitivamente, a palavra justiça inspirava temor, né? Antigamente, justiça inspirava temor, evocava castigo e até mesmo o inferno considerado sem fim. Entretanto, agora com a luz da terceira revelação, né? Com a vinda do Espiritismo, né? Que tirou o nosso véu e agora a gente consegue enxergar tudo de uma forma mais esclarecedora. A luz da terceira revelação ilumina toda a Terra. Aos poucos, despertarão para a realidade e da possibilidade da comunicação entre os dois planos. Quer dizer, cada vez mais pessoas estão despertando para a realidade da vida e para essa comunicação. Existem alguns que não estão despertando, mas a maioria tá, a gente acredita, né? Hoje, porém, temos os olhos mais abertos para o amor de Deus. Eu também acredito nisso, eu acho que está melhorando. E aí, no final, ele fala assim, esse texto é de Bezerra de Menezes: elevemos o coração ao Pai com gratidão imensa e peçamos para que todos que não compreendem a divina justiça venham a fazê-lo em breve tempo, né? O mais rápido possível. Os que não estão compreendendo ainda, vamos rezar e pedir a Deus para que eles consigam compreender o mais rápido possível. Esse texto é muito bonito. Alguém mais quer falar do 26? Então, o 26, amém vos digo de modo algum sairás dali até que restituas o último quadrante, né? Então, aí já sou eu falando, porque a leitura que eu fiz, o Pastorino, ele não salienta, ele não faz nenhum comentário sobre esse versículo. Mas eu creio, diante do que eu estudei, né, com ele e tal, dele falando, né, nos versículos anteriores, desse ciclo vicioso que a gente acaba ficando de reencarnações, né, com os nossos adversários, e acaba levando mais de uma reencarnação para, na maioria das vezes, né, mais de uma para resolver o que a gente precisa resolver. A partir do momento que vem e fala que de modo algum você vai sair dali
até que você restitua o último quadrante, até que você pague, né, trazendo para os dias de hoje, centavo por centavo, é assim, não tem escapatória, vamos assim dizer. A justiça divina é perfeita. Então, não adianta você, mas aí, tá, eu tô com meu adversário aqui, beleza, mas aí daqui a pouco eu morro, tal, tá tudo certo. Não. Você, diante do espiritismo, do que a gente aprende, você vai voltar e você vai. Pode ser não na mesma situação, mas em outra, aquela pessoa vai estar perto de você e você vai ter que pagar cada centavo em relação a isso, assim como também a pessoa, né? Para resolver essa situação. Senão vocês vão ficar nesse ciclo, entendeu? Reencarnando quantas vezes forem necessárias até que vocês consertem isso em um e em outro, né? Em relação a esse perdão, né? Esse amor ao próximo, enfim. Era isso que eu queria falar. Eu tava pensando, né? Assim, eu não me considero alguém que tem algum adversário grande, né? Tem aquelas pessoas difíceis que aparecem lá nos nossos caminhos, né? E toda vez que aparece alguém difícil lá no meu caminho, eu tento ver como professor, sabe? Alguém que está me ensinando alguma coisa que eu tenho que enxergar em mim que eu não consigo sozinha. E aí eu fico pensando que enquanto eu não aprender essa lição, aquilo vai estar voltando, e de repente são pessoas diferentes, mas com o mesmo perfil, sabe? Eu tenho aqui um caso, é muito interessante. Eu sempre trabalhei lá com pessoas muito difíceis. Eu sempre tive chefes muito desafiadores, muito difíceis. E sempre eu falava assim, gente, o próximo chefe lá vai ser melhor. Aí vinha um pior, vinha um pior. Eu falei, gente, isso é comigo. Eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Quando eu aprendi que eu tenho que parar, eu tenho que assumir a minha responsabilidade na vida, aquilo foi fluindo, sabe? Então, assim, às vezes não é o mesmo adversário, não. É a mesma lição, com vários professores diferentes que aparecem lá na sua frente para te ensinar. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Legal você ter falado isso, né? Porque a pessoa é o nosso mestre, né? A pessoa está ali para nos ensinar algo que a gente precisa aprender. E antes você tinha falado também que a gente está educando alguém. Então, uma hora a gente é o mestre, uma hora é o outro que é o mestre, e aí tudo vai se encaixando. O planeta Terra é uma escola, né? É a função da nossa reencarnação. Alguém vai uma mais coisa falar até alguma que a coisa? Su, acho que a Su fala. Eu não sei se é a Su que fala no Evangelho Nosso, que se você pede a Deus paciência, vai justamente aparecer uma pessoa que vai tirar sua paciência para ser testado, né? Vamos assim dizer. Então, acho que é bem isso, né? A gente é testado diariamente, né? Porque a gente pede esses desafios, né? E esses desafios são que ajudam a gente na nossa evolução, né? Se a gente ficasse sempre naquela meiguice, tudo lindo, maravilhoso, era porque a gente não precisava evoluir, né? Porque a gente já era perfeito e a gente sabe que a gente não é perfeito, né? A gente precisa estar aí nessa caminhada, essa árdua caminhada. Nem fala. E agora, gente? Vocês querem falar mais alguma coisa? A gente faz a prece final. O que vocês acham? Já que a gente tem tempo, eu posso ler aqui um pedacinho do capítulo do Pão Nosso? Tem a ver com o versículo 25, mas tem tudo a ver com esse fechamento também que a gente está falando aí. Já que a gente ainda tem um tempinho. Pão Nosso, capítulo 20, Mateus 5, 25, né? Se o adversário ignorante medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observas não agistes com piores características. Se é perverso, caracteriza-o.
na conta de doente e dementado em vias de cura. Faze o bem que pedires, enquanto famílias mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que busca entregar ao juiz, de qualquer modo, apresentam igualmente provas e testemunhos a apresentar um julgamento legítimo, incluindo todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalhar, pois, quando seja possível, no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Emmanuel. Sempre maravilhoso, Emmanuel, né? Maravilhoso. Eu tenho uma experiência em casa, uma coisa simples. A gente falou de Deus, né, do universo, dessa beleza, que tudo de Deus, né, é pleno. E a gente está nessa prova da Terra, né, disse a Ari, a gente está aqui nessa Terra que é um presente, né? E uma vez eu recebi aqui em casa um presente, uma amiga do sítio dela. E aí comi a fruta e o sabor era suave, diferente do que a gente compra por aí, né? Porque é uma terra, sim, é uma terra que não tem esses fertilizantes, essas coisas todas, né? É suave. Aí eu pensei, gente, coisa, que alimento suave, que fruto suave. Eu falei, Deus, é fruto leve, que não tem tóxico, nada, e a gente sente a saudade. E aí, interessante, logo depois a minha mãe olhou e falou assim, mas eu gosto do compro lá fora, porque tem gosto assentado e tal. Mas isso somos nós, a gente ainda não consegue perceber a beleza do Criador, né? De tudo que existe, tudo que te deu é suave. A gente já quer as nossas intenções, não tem que ser aquela fruta sentada, aquele gosto assim, assado, né? Ou deito que eu estiver no dia que de repente alguém fala uma palavra bonita, Érica, isso aqui é bonito, seu óculos é bonito, e eu não estou bem, eu não aceito essa beleza que de repente o outro está trazendo para mim, né? Então, eu quis falar só isso aí, senão a gente vai entendendo, né? Mas é mais ou menos isso. Ariane, você faz a prece final? Tá tendo uma passeata aqui de bicicleta. Vocês estão ouvindo barulho, não? Então tá, estão me ouvindo bem. Uma buzina. E assim, Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, estamos aqui a te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, estudando, refletindo, aprendendo, crescendo, sempre com a oportunidade da leitura, do estudo da tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por podermos estar aqui, por todos os recursos, por tudo que disponibiliza nessa nossa encarnação para que a gente aprenda, para que a gente cresça. Muito obrigada, Senhor, por todas essas oportunidades. Pedimos que abençoe a cada um de nós, que nos fortaleça, que possamos estar a cada dia mais receptível aos ensinamentos dos nossos anjos de guarda, às boas orientações dos espíritos de luz desta casa, que nos acompanham durante toda a semana, que possamos permitir que eles entrem na nossa casa, no nosso coração, que a gente consiga manter essa conexão.
não só a gente que está aqui hoje, mas todos os amigos do nosso grupo, que por algum motivo não puderam estar aqui, que eles possam sentir nesse momento igualmente essas boas vibrações, essa luz em cada lar, que eles possam perseverar nas lutas para que a gente consiga junto estar, né, cada vez mais estudando e aprendendo. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, que abençoe a todos em nosso entorno, a todo o nosso planeta, especialmente nesse momento tão difícil que a humanidade passa. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Uma noite abençoada para todos nós. Com a permissão maior de Deus, com as bênçãos do nosso Mestre Jesus, damos por encerrado mais um estudo da noite de hoje. Que assim seja. Coisa linda. Vamos tirar nossa foto. Um, dois, três e sorrindo. Um beijo. Gente, cadê a Fátima? A Fátima, eu pensei que ela fosse vir hoje. Esse mar da sua é fantástico. Eu gosto muito, eu agradeço sempre. Nada fora. Beijo. Sim.